Copenhagen and later in Paris that I selected the first real motto of my young life. Navigare necesse est, vivere non necesse. It's necessary to save, it's not necessary to live. De volta de Los Angeles para Noruega. Eu sou uma privilegiada de primeira classe. Tenho permissão para usar a saleta de repouso. Lá tem umas almofadas bem macias. Também tem uns drinks gratuitos. Então o voo faz uma conexão. Agora aqui em Londres eu vou ficar por 2 horas, mas tudo bem porque eu consegui marcar uma reunião com um amigo, um escritor muito talentoso. E ele está trabalhando num filme, no roteiro de um filme que vamos fazer juntos. E a história é da grande escritora dinamarquesa Kari Blixen. Ela escreveu o relato de uma história de amor com um país. E assim ela criou uma das obras-primas literárias da nossa época. E então assim, eu vejo uma maneira de me aproximar dela. Fazer esse personagem, estudar ela, ler a seu respeito, conhecer as pessoas que conheceram ela, conhecer a fazenda dela, visitar sua amada África. E aí, se precisar, eu vou tirar 1 ano para estudar ela, para pesquisar o seu mundo. E eu tenho certeza que isso é algo que eu quero fazer. O meu amigo, ele fala que ele me escolheu para fazer esse personagem não porque ele vê em mim a atriz, mas porque ele vê em mim a Karen Blixen. Mesmo que o meu agente fale que não, porque o projeto não é comercial, eu acho que já passou da época em que a simples ideia de fazer um filme era uma aventura em si e eu, fácil de contentar, dizia sim a tudo. Então, hoje eu alegremente digo que eu vou fazer esse filme e de graça. Cinco novelas do livro Anedotas do Destino, da Karen Blixen. Bom, em primeiro lugar, a Karen Blixen é uma escritora dinamarquesa que faleceu em 1962 e escreve, entre outras obras, o Out of Africa, qual existe o filme, que é protagonizado pela Meryl Streep, que é África Minha, que é um romance autobiográfico. E no Brasil surgiu com o nome de... África Minha. África Minha. África Minha, né? Pesquisando a respeito, eu descobri que ela não fez esse personagem. Quem fez foi a Meryl Streep, que teve que aprender sotaque europeu. Por que a Liv não fez esse personagem? Ela não tinha data disponível? Ela não queria fazer esse personagem? Isso, como atriz, me desperta gatilhos. Tô feliz, tô leve, tô confiante, tô muito empolgada. Fazia tempo que eu não fazia um teste pra série e principalmente, não sei, chegou diferente esse convite para fazer esse teste. Chegou requisitando, me requisitando, me sentir não esquecida,
qual algum tempo atrás eu tava me sentindo talvez não compensada pelos papéis que eu fiz, pelas entregas que eu fiz. E aí chegou esse convite para eu fazer esse self-tape, me consultando das datas. Eu fiz ontem. Eu amei a personagem. E a personagem é muito diferente de mim, mas ao mesmo tempo ela tem, talvez assim, uma força que pra mim vai ser um resgate, sabe? E fora que essa personagem é inspirada numa mulher real e que é muito distante também das culturas que eu acompanho, que é do sertanejo. Então, se eu fizer esse personagem, eu vou me dedicar para estudar a jornada dela, a cultura dela, que é tão brasileira. E eu vou me deliciar. Mal posso esperar para esse momento, para essa dedicação, para esse mergulho. Oi, mãe, tudo bem? Hoje tá sendo difícil. Acordei com muita ansiedade. Eu fiz um teste e já faz uma semana que eu fiz esse teste. Eu quero muito passar. Só que depois do teste eu tava tão confiante. Aí vai passando os dias, sabe? E a insegurança vai tomando conta. E o silêncio, o medo do silêncio. O silêncio pra mim sempre é uma negativa, sabe? Eu odeio o silêncio. Eu tinha 12 anos, minha irmã era 2 anos mais velha que eu e fazia suas primeiras saídas como adolescente. Mamãe possuía um movimentado círculo de amigos. Eu era velha demais para ter uma babá. O dia inteiro foi cheio desse temor. Um medo do momento em que a última pessoa me dissesse boa noite, fechando a porta. O apartamento trovejando, seu silêncio em cima de mim, os cantos escuros. E a fotografia de papai, debaixo do meu travesseiro, é como um jarro d'água na mesa da cabeceira para poder continuamente molhar os olhos a fim de mantê-los abertos. Coração disparado. É um alívio quando a porta foi trancada. É um aposento que eu podia ver plenamente todos os cantos. Aí um sono exausto, chão do banheiro. Eu vou ficar aqui até a primeira pessoa aparecer, voltar pra casa, bater a porta, perguntar que doidice infantil era aquela. Eu sei que você não quer falar. Sabe, você já devia estar mega acostumada com isso.
sei que você quer muito passar, mas você já devia estar muito acostumada com isso. Porque a tua profissão é isso, Gabi. Profissão tua, do teu irmão, é sempre, como eu falei, uma faca apontada, uma arma apontada para vocês, uma faca na jugular. Ansiedade pura. Mas a escolha é de vocês. Eu acho assim, o caminho, a jornada é de vocês. Eu tenho raiva, como eu falei dela, da profissão, por ver vocês sofrerem, né? Por ver você sofrer, você angustiada, você triste. Mas estamos juntos, né? Para o bem e para os momentos ruins, para os momentos bons, estamos juntos. Ainda bem que a gente tem um ao outro, né? Fé, Gabi, um dia vai acontecer, porque, e eu acho assim, a trajetória é tua, as lições são suas, eu acho que você tem que tirar disso uma lição e viver. Eu acho que a vida sempre tudo tá certo, nada tá errado, mas tem coisas que a gente se agarra muito e não é para se agarrar, enquanto a gente não solta, a gente não tem a liberdade de prosperar e ser feliz. Pensa nisso. Tá bom? Te amo muito. Beijo.